Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini. Vamos fazer um vídeo dando exemplos da análise estatística que nós apresentamos no último vídeo. Vamos pôr aqui a coisa na prática, né? Muitas pessoas me pediram assim, faz na prática para ver o que é, como é isso, como isso funciona. Então nós vamos fazer na prática. Eu já bolei um exercício aqui, né? Esse exercício foi colocado aqui propositalmente, inclusive para dar algumas informações mais completas para vocês, né? Eu já fiz o exercício aqui no caderno e eu vou só mostrar ele para vocês entenderem o que é que nós fizemos aqui. Então nós vamos fazer uma coisa prática. O que eu vou fazer? Eu vou cruzar um galo com uma galinha, cruzar o galo com outra galinha, cruzar o galo com uma terceira galinha e nós vamos fazer uma análise do resultado desses cruzamentos e definir qual deles é mais interessante para nós. Tá ok? Então tá. Vamos lá, eu vou pegar o galo, vou pôr aqui ó, o galo 1. Vou pôr aqui o galo 1. Vou cruzar ele com a galinha A. Vou cruzar ele com a galinha B. E vou cruzar ele com a galinha C. Ou seja, eu vou cruzar o galo com 3 galinhas diferentes. Após esse cruzamento, eu vou fazer uma análise dos pintinhos, né? Dos pintos não, dos frangos que nasceram desse cruzamento. Então, o que eu vou fazer? Aí agora vamos lembrar de algumas informações do outro vídeo. Primeira coisa, aquela informação de que toda vez que eu trato de genética quantitativa, ou seja, a genética que é medida, né, que você passa régua, que você mede tamanho, você mede peso, tudo que você mede, né, circunferência, seja o que for você medir, nós estamos falando de um campo da genética, que é o campo da genética quantitativa. E o que é importante a gente lembrar? Que toda vez que se fala em genética quantitativa, o meio ambiente é extremamente importante para que a manifestação do genótipo seja pleno, ou seja, que realmente, né, a carga genética seja transferida para a ave e ela então se manifeste na sua plenitude. Tá? Como nós vamos falar aqui de tamanho da ave, obviamente se você não mede o tamanho da ave, então nós estamos falando de genética quantitativa. E o ambiente, então, é extremamente importante, né? O ambiente e a ambiência, né? Os dados sanitários, a alimentação, a vacinação, os cuidados com a ave são de extrema importância para que ela expresse o seu genótipo da melhor forma possível. E se nós vamos fazer uma comparação entre as aves, esse ambiente tem que ser o mesmo. Eu não posso criar uma ninhada de um jeito e a outra do outro, né? Ambientes totalmente diferentes, eles vão causar impactos diferentes no desenvolvimento da ave. Então, a primeira coisa, o ambiente tem que ser o mesmo, tá? A segunda coisa que eu quero lembrar vocês, já que se trata de medidas, a idade da ave em que vai ser feita a medida tem que ser a mesma para todas elas, né? Se eu definir que eu vou medir aos 14 meses, tenho que medir todas quando elas completarem 14 meses. Se eu definir que vai ser aos 12 meses, todas quando completarem os 12 meses. Ou seja, ambiente igual, a medida na mesma data e o método de medida tem que ser o mesmo. Eu não posso medir de formas diferentes, né? Obviamente eu chego a resultados diferentes.
Então, nós vamos ter que medir da mesma forma, tá? Que seja na tábua, né? Que eu acho que é o melhor que existe, você na tábua com a régua, você esticar a ave deitada de lado. Cada um escolhe um jeito de medir, só que o jeito tem que ser o mesmo, tá? Então, no meu exemplo aqui, eu fiz o seguinte, eu tirei uma ninhada de cada galinha e nessa ninhada eu separei os machos. E para facilitar o nosso exemplo, eu pus 6 machos em cada uma. Tem necessidade de ser 6? Não. Pode ser 7 numa, 8 na outra, 10 na outra. Dá para comparar do mesmo jeito, tá? O problema não é o número, né, de aves. Obviamente que se você tem uma ninhada com 10 machos e a outra com 100 machos, né, tirado na chocadeira, aí vai dar uma diferença, porque o número, né, um número de aves, né, colocadas em análise é muito maior. Essa diferença, ela se expressa por uma melhor qualidade das informações, tá? Mesmo assim, elas não impactam muito o que a gente vai fazer aqui. Claro que quanto mais aves são medidas, melhor são os dados, são melhores de trabalhar com eles. O resultado fica mais confiável, tá bom? Mas eu vou colocar aqui, eu já coloquei, aliás, né, eu já fiz aqui no meu caderninho as medidas de cada ave dessa. Então, vamos lá. No cruzamento do galo com a galinha A, eu encontrei frangos com a seguinte medida. 1,2 m. O outro com 90 centímetros. O outro com 98 centímetros. O outro com 1,10 m. O outro com 95 centímetros. E o outro com 105 centímetros. Tá? Essas foram as medidas da prole da galinha A com galo 1. Na galinha B, eu encontrei as seguintes medidas. 1,16 m mais 92 centímetros mais 108 centímetros mais 90 centímetros mais 94 centímetros e mais 1 metro. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aves. E na terceira, eu encontrei uma ave com 1,50 m mais uma ave com 70 centímetros mais uma ave com 110 centímetros mais uma ave com 90 centímetros mais uma ave com 80 centímetros e mais uma ave com 1 metro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas foram as medidas das aves que eu encontrei, né? Ou seja, dos filhos do cruzamento com a galinha A, B e C. Quando a gente olha assim, fica muito difícil a gente fazer uma ideia de qual foi o melhor cruzamento. E para fazer essa ideia, a gente vai lançar mão de alguns cálculos e alguns modelos estatísticos, tá? E eu vou tentar, então, fazer com vocês aqui o que a gente falou na outra aula. Qual era a primeira medida que a gente iria trabalhar? O primeiro cálculo estatístico era a média aritmética. Ou seja, nós representamos a média aritmética por um xizinho com traço em cima. E o que era a média? Era somar todos esses valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, somar todos eles, né? No caso aqui, ó, 102,
mais 90, mais 98, mais 110, mais 95, mais 105, somar e dividir pelo 6. Eu já fiz essa conta, essa média dessa primeira ave, eu vou colocar aqui a média estatística da primeira ave. Essa média matemática é igual a 100. E eu já fiz a das outras, para a gente não ter que ficar repetindo, né? Então, e foi feito de propósito. Todas as outras aves deram uma prole com a mesma média estatística. Vocês podem fazer, né? É até bom que façam, em termos de exercício, somar todos os valores e dividir pelo número. Toda vez que você somar aqui vai dar 600 dividido por 6. A média matemática é a mesma para todas as aves. Vocês lembram que eu falei para vocês? A média não nos diz nada. Ela não nos diz nada. Ela é um cálculo matemático que vai permitir a gente avançar na análise das nossas aves, tá? A média por si só, você vê todas elas com valores bem diferentes, todas elas deram a mesma média, tá? Então agora nós vamos partir para o segundo cálculo. O que é o segundo cálculo? É a variância. O nome pode ser, né, complicado, mas o que a variância quer nos dizer? A variância quer dizer para a gente o tanto que os dados se afastam da média, né? A média é 100, eu quero saber esse quantitativo de dados, o tanto que ele se afasta da média, o que nós chamamos de medida de dispersão, né? Ou seja, quanto que eles se afastam da média. Obviamente, eu já falei isso para vocês, quanto menor a variância, melhor é o resultado das aves, tá? Mas nós temos um problema com a variância. A variância é calculada ao quadrado, né? Ou seja, a fórmula da variância eleva todos os dados ao quadrado. Tanto que a representação dela é um S, né? É um S elevado, ou seja, elevando ao quadrado, tá ok? Então eu vou pegar o resultado da variância, ela vai me dar um valor ao quadrado. Como se calcula a variância? Olha, eu vou pegar cada valor desse, vou tirar dele a média, vou elevar ao quadrado e vou somar com os outros, fazendo sempre essa mesma conta. Então, eu pego, né, o primeiro número. Eu vou pegar lá, ó, 102 menos 100, que é a média, elevado ao quadrado, mais. Vamos lá, vamos fazendo isso com todos os números. E depois a gente vai pegar isso e vai dividir pelo n menos 1. N menos 1. Aqui teve um parceiro aí, né, que questionou o n menos 1, por que não é n? Tá, pode se fazer com n, não tem problema. A gente usa n quando você tem um número muito grande de dados, né, um número muito grande de medidas, mas pode se fazer com n. Né? O n-1 é para melhorar a informação. Mas se quiser, né, no outro vídeo eu pus n-1, mas se quiser dividir só por n, também pode fazer. Esse cálculo eu ainda não fiz, eu vou fazer esse cálculo da variância. Obviamente, né? Obviamente, eu não vou fazer essas contas todas porque eu tenho aqui uma calculadora HP que faz esses cálculos para mim rapidinho, né? Então é questão de um minutinho, eu vou lançar os dados aqui.
Então aqui, ó, eu já calculei a variância desse primeiro aqui, a variância do primeiro, a variância, vamos calcular do segundo e vamos calcular a variância do terceiro. Então, a variância do primeiro eu já calculei, ela deu 49. Vamos fazer do segundo. A variância do segundo deu 104. E a variância do terceiro deu 800. Bom, mas a variância está ao quadrado. Ao quadrado. Então eu vou tirar esse quadrado fora, porque eu não posso fazer medida retilínea ao quadrado. Então eu vou fazer um outro cálculo, que é o desvio padrão. Que nada mais é, desvio padrão nada mais é do que tirar a raiz quadrada da variância. Tá? Então eu vou tirar essa raiz quadrada, né, da variância. É o primeiro, eu já fiz até de cabeça, não sei porque 49, raiz quadrada é 7. Né? Aqui, o desvio padrão vai dar 10 e mais algumas coisinhas aqui, né? Porque 104 vai dar 10, Maria Cassina danada. E o desvio padrão, o desvio padrão do outro aqui deu 28. Agora eu posso fazer uma análise, desses cruzamentos, né? Desses cruzamentos, baseado em quê? Eu já falei para vocês que quanto menor a variância, logicamente que esse número sendo pequeno, o desvio padrão vai ser menor, a qualidade é maior. Então eu vou ter que procurar aqui qual cruzamento teve um desvio padrão menor. E ele, então, é o melhor cruzamento. Então, vocês vejam aqui, ó, desvio padrão de 7, 10 e 28. Obviamente que o melhor cruzo é do galo G com a galinha A. Então, essa é a primeira coisa que eu vou tirar daqui. Essa é a primeira coisa que eu vou tirar da minha criação. Eu usei cálculo estatístico para verificar qual o melhor cruzamento, ou seja, aquele cruzo que dá aves mais homogêneas, né? Aves com um padrão mais equilibrado, né? E no caso aqui, a ave A é a melhor. A gente poderia ser levado a engano, já que esse cruzamento é uma ave de 1,50 m, né? Essa aqui tem 1,16 m, e essa aqui nenhum deles alcança essa medida. Mas nós estamos falando de homogeneidade, né? De você padronizar as suas aves. Nós somos nesse primeiro episódio, né? Vamos dizer assim, né? É o primeiro passo, porque vai ter outros passos que vão nos ajudar a melhorar esses valores. Mas essa é a prática da aula anterior, né? Serve para fazer isso, serve para você ter um galo 2.
um galo 2 e cruzar com as mesmas galinhas A, B, C e verificar se mudando o galo esses valores melhoram. Serve para você mudar as galinhas para ver se o problema, né, caso você não esteja satisfeito, se o problema são com as galinhas, tá? Então, esse é a primeira análise prática do que a gente faz com esses valores, tá? Entendendo que nós estamos falando de fenótipo, quando nós formos falar de galos índio, mura, né, ou seja, do galo combatente, além do fenótipo, tem outras qualidades da ave que vão ter que ser, de certa forma, avaliados. Mas nós estamos falando, por enquanto, de fenótipo, né, da estrutura física da ave. Para os criadores de índio gigante, esses cálculos são imprescindíveis. Essa semana, eu vou omitir, né, o nome do criador e o criatório, essa semana agora, né? Aliás, nem foi essa semana, foi ontem, né? Eu visitei um criatório de índio gigante, porque eu queria conhecer o índio gigante pessoalmente, né? Chegar lá e falar, ô doutor, prazer, eu sou o Márcio Bacarini. Então eu visitei um criatório de índio gigante, tá? A primeira coisa que eu cheguei no criatório, né? Aquelas aves realmente são gigantescas, né? Em relação ao galo muro, elas são imensas. Eu cheguei no criatório, a primeira pergunta que eu fiz, né? Você faz, né, a análise estatística das suas aves? O criador nem sabia do que eu estava falando, na verdade, nem sabia. Então, como ele faz, né? Aí eu perguntei, como que você faz a análise das aves? Uai, eu vou cruzando e vai saindo ave. Tinha ave de todo tamanho, né? Vai saindo ave. Você faz um controle do seu ambiente até que relativamente bom, né? Alimentação relativamente boa, igual a todos. Mas tinha ave de todos os tamanhos, né? Então, eu conversei com ele, mostrei para ele as possibilidades que ele tem para melhorar, né, tornar aquelas aves primeiro mais homogêneas. Depois nós vamos fazer algumas informações para melhorar, no caso do índio gigante, melhorar a estatura do galo, mantendo o equilíbrio, né, fenotípico. Então nós temos como fazer isso? Temos. E eu vou mostrar. Mas a primeira coisa que eu pedi a ele era que começasse a fazer esses cálculos para ver qual seria o melhor cruzamento dentre aqueles tantos que ele tinha. Não adianta ele pegar um galo e colocar com 5 galinhas, como ele faz, e tira aquela porção de frango, que ele nem sabe quem é a mãe, sabe quem é o pai, mas quem é a mãe não. E acreditando que o galo dele, que é um galo, né, índio gigante, muito bom, ele tem 1,21 m, eu acho. É um galo índio muito bonito, até muito com um padrão muito bom. Cruza com aquela porção de galinha e acha que só pondo ele com aquela lá e roda a roleta, né, para ver o que vai sair. Então eu mostrei para ele que se ele modificasse um pouquinho a forma como ele faz o cruzamento, que ele ia ter informações estatísticas bem mais reais sobre a atual situação da criação e sobre qual cruzamento estaria dando mais certo, para que ele então organizasse o fluxo de cruzo e qual galinha que com aquele galo não está dando resultado e para que ela seja afastada desse cruzo, tá? Eu particularmente, quando é uma criação de índio gigante, em que o foco está voltado, né, para a altura e para o equilíbrio fenotípico da ave, que essas medidas sejam feitas rigorosamente, tá? É a única forma que tem de você começar a estabelecer um padrão para as suas aves, tá?
O criador do índio Mura, né, tem mais um problema. Não só a parte fenotípica, ele tem um outro grande problema, que é, né, a qualidade da ave na apresentação. É uma outra faceta do problema que nós vamos lidar com isso daqui para frente. Só que nós temos que ir devagarzinho. Não adianta querer ir de uma só vez. Mas mesmo o criador de gado índio Mura, se ele quer melhorar a criação, ele tem que se atentar para um equilíbrio fenotípico da ave, tá? Para que não tenha lá uma ave chatola, a outra espigada, fininha, alta demais, baixa demais, larga demais, pesada demais. Então, tem que se atentar pelo fenótipo da ave, tá? 99% dos galistas, né, dos galistas que trabalham com a avicultura esportiva, não têm esse interesse, tá? E muitos deles acham desnecessários. E uma pequena parcela tem essa preocupação. Todos os dois estão cobertos de razão, cobertos de razão. Nós não podemos querer exigir de todos os galistas uma dedicação desse ponto. Não precisa ser uma cocheira grande, né, gente? Pode ser uma cocheira com poucas aves. Não precisa ser um cara com muito dinheiro para investir muito, nada disso. Precisa ser uma pessoa organizada, né? Ou seja, exigir a organização da sua criação. Então, assim, mas a maioria não quer, não, sabe, acha isso desnecessário, acha que isso é uma bobagem, e eu respeito isso. Eu acho que, na realidade, né, quem trabalha com esses dados, eles buscam melhorar a genética das aves, né, melhorar a expressão das aves, né, a expressão fenotípica das aves. E isso aí tem um valor que depois vai ser distribuído, né? Ou seja, você está colaborando de uma forma indireta para a avicultura esportiva. À medida que você distribui essas aves depois, né, elas vão para mãos de outras pessoas que também vão criar, e você melhora, de certa forma, né, todas as aves do nosso galismo. Então, quem trabalha com isso está fazendo um trabalho de melhoramento genético. Não é obrigatório isso dentro da avicultura esportiva. Então, você que é um criador que não quer fazer isso, você não está errado. Não está errado. Você que é um criador que quer fazer isso, você não está errado, você está certo. Então, são duas vertentes dentro do galismo esportivo, e a gente, claro, vai entrando com essas informações, vai mostrando o valor dessas informações e vai agenciando cada vez mais pessoas para trabalhar com informações estatísticas e com melhoramento genético, tá bom? Então, todas as pessoas no galismo esportivo podem trabalhar com essas informações, não precisa ser um cara rico, não precisa só ter organização. E aqueles que não quiserem também continuam criando suas aves, né? Criam suas aves. Muita gente não faz nada disso e tem excelentes resultados nas apresentações. Tudo bem, né? Tudo bem. São vertentes diferentes, né? Uma está muito voltada para a preocupação com a qualidade, né, o desenvolvimento, a evolução genética das suas aves, e o outro preocupado única e exclusivamente com a apresentação. Todos os dois são válidos, né, e todos os dois têm valor, claro, né? Próximo vídeo nós vamos dar um passo à frente disso, tá? Nós vamos ver se a gente consegue fazer uma ideia de comparar filhos de dois galos diferentes, tá? Tá, mas por enquanto nós estamos aqui dentro de um galo com várias galinhas. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 galinhas, né? Isso não importa. Depois nós vamos, então, fazer um próximo vídeo para ver se a gente pode, então, né,
verificar a criação de vários galos em separados, para a gente ver então se vale a pena cruzar o galo A, o galo B, o galo C, mesmo que sejam com galinhas diferentes. Né? É uma outra questão, né? Uma outra questão. Você chegar num criatório, você tem lá dois galos, tem um galo lá, criatório de gigante, um galo com 1,22 m, outro com 1,20 m. Qual é o melhor padreador? A gente pode estar enganado. A gente pode estar enganado. E nós vamos mostrar isso para vocês. Mais um próximo vídeo, né? Espero encontrar vocês daqui a pouco por aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, né? Um prazer fazer para vocês esses vídeos. Até mais.